Olá, estamos aqui com o nosso Hoje Pode. Estou recebendo hoje aqui a Cristiane Tazinafo, ela que é presidente do Movimento da Infância e Adolescência, o MIA. Nós vamos falar sobre o que é isso. Ela é empresária e tem MBA em gestão pública. Muito obrigado por estar aqui com a gente. E estou Nós que recebendo agradecemos. a Silviane Lima, que é a diretora do MIA. Ela é publicitária, muito conhecida aqui em Maringá, e ela tem formação também em gestão pública. E muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. A gente aqui agradece e é um prazer, né? A gente está aqui para esclarecer algumas dúvidas que estão surgindo no momento sobre o movimento e sobre essa situação das crianças, né? É verdade, né? Nós fomos surpreendidos, como sociedade, com esse problema que aconteceu lá no abrigo das crianças. Sim. E não só o fato de ter ocorrido isso, né? Avaliar o que que aconteceu, né? Se é que a gente tem um diagnóstico, eu acredito que ainda não temos, né? Estamos vendo o que aconteceu. É, essa situação realmente abalou todas as pessoas. Sim. Agora, o que que é, né, esse abrigo? Quem são essas crianças que estão lá? O que que pode ser feito, né? Nós que estamos fora da rede de proteção, fora da rede de assistência social, não fazemos parte da gestão, né? Mas entidades, empresas, organizações, pessoas físicas, como que a gente pode ajudar? Eu Então, vou dar uma introdução e a Cris vai explicar certinho, né? ok, O que que a gente tem percebido? O assunto abrigo, abrigo kids, abrigo dos adolescentes, que sempre foi uma constante no nosso dia a dia já há alguns anos, virou uma surpresa de repente para a cidade de Maringá. Muitas pessoas não sabem sobre o abrigo. Muitas pessoas querem saber aonde é o abrigo, por que existem esses abrigos, o que significa esses abrigos, por que essas crianças estão no abrigo. E são essas respostas que a gente veio dar, né? ok. E a Cristiane vai poder explicar certinho o que significa o abrigo Kids e o abrigo dos adolescentes e por que essas crianças estão lá. Pois é, isso é muito importante, né? Porque nós temos acompanhado e tem muita gente que diz o seguinte: ah, essas crianças são tudo, perdão pela expressão, mas bandidinhos, são filhos de gente que está presa, pessoas que não prestam, né? Assim. Então, eles têm mesmo que sofrer, têm mesmo que apanhar e coisas do tipo assim. Barbaridades, É né? incrível que se ouça isso, mas porque isso não seria indicado para nenhuma criança de 4, 5, 6 anos, até para criança de idade nenhuma, né? Mas, enfim, está se ouvindo isso na cidade. Então, Cristiane, o que que são esses abrigos e quem são essas crianças que estão lá? Elas são infratoras? Elas são crianças que elas causam problemas? É, obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. Nós queremos ressaltar que existem os abrigos kids e o abrigo adolescente. Como você me pergunta, quem são essas crianças? Essas crianças são vítimas, né, do próprio sistema. Elas realmente têm, se elas estão lá, é porque algo aconteceu com a família e o juiz determinou que elas estejam lá. Mas elas não são delinquentes, elas não são marginais, elas são crianças que são vítimas de tudo isso. Ou seja, elas sofreram violência, Sofreram elas não violência. causaram Não, violência. elas sofreram violências, por isso estão ali. Certo. Elas foram afastadas das suas famílias e elas não têm nenhum avô, avó, tio ou tia que se responsabilizaram por elas. Então elas permanecem, elas foram enviadas para o abrigo. Ou seja, então vamos falar um pouquinho sobre o abrigo. Vamos Uhum. lá. O que que é o abrigo, né? Então, Porque o que que é o abrigo kids, o que que é o... então vamos lá. Nós temos hoje, no sistema, nós temos o que nós chamamos de abrigo institucional, casas-lares, nós temos Famílias famílias acolhedoras. acolhedoras e nós temos a República, Ok. tá? O que acontece? O abrigo,
ele é um espaço onde atende mais de 20 crianças, tá? Isso assim, vamos falar tecnicamente falando. Atende mais de 20 crianças Hoje são e quase 30, né? São 26 que trabalham. nós rotativo, né? brigamos muito, tá? Então vamos lá. Abrigo Tá. seria isso. E seria um lugar que deveriam ter, entre aspas, acima de 8 cuidadores. Ou seja, nós precisaríamos ter ali psicólogos ali dentro. Psicólogos Trabalhando trabalhando diariamente ali dentro, Aham, acompanhando as crianças. certo. Psicólogos, assistentes sociais e os profissionais que cuidariam que ajudariam apoio dessas crianças. Porém, no abrigo de Maringá, o abrigo Kids, vamos falar em abrigo Kids, ele está com uma quantidade elevada de crianças, tá? E reduzida de profissional. E muito reduzida de profissionais. Não vamos nem economizar no muito, é muito reduzida. É Então, muito. muito reduzida. Então, o que que acontece? Hoje ali, os profissionais que estão trabalhando, eles não dão conta. Eles não dão conta. Porque não que a gente sempre bate na tecla, nós lá do MIA, que eles precisariam ser capacitados. A criança para trabalhar, o profissional para trabalhar com essas crianças, ele precisa ter muita sensibilidade, muita técnica, o emocional muito ajustado, por isso que a gente sempre fala que os profissionais que trabalham ali, eles precisam ter uma assistência psicológica também. Eles também. Eles também, principalmente eles, porque se eles estão preparados psicologicamente, eles conseguem dar o suporte que essas crianças precisam, tá? Então, o nosso abrigo hoje não, sempre, ele está sempre super lotado. Tá? Então, por isso que nós batemos sempre na tecla que nós precisamos de casa-lares. Casa-lares seria o quê? A casa-lar é uma casa onde ficam até 10 crianças e é uma família e uma pessoa que cuida deles. Então, eles se sentem num ambiente de casa. Então, é uma casa com Sala de TV. sala de TV. Eu moro ali naquela Eu casa, que é moro, uma é casa. minha casa. Como ela é uma Casa casa lar. de qualquer pessoa. E eu tenho ali a pessoa que cuida de mim, Uma entendeu? referência. A diferença do abrigo, que são vários profissionais que estão ali, então, turno, 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 porque no abrigo, tá? Nós temos lá, aqui em Maringá, vamos falar de Maringá, Sim. temos alta complexidade ali dentro, então todos são alta complexidade, né? Mas nós temos crianças que foram colocadas ali no abrigo que, por exemplo, os pais estão no sistema prisional. A mãe é usuária, tudo bem. Aí o judiciário tira e coloca ali. Coloca ali, vamos colocar então, porque o que é ali? Ali ele está sob a guarda do Estado, Do Estado. Estado, do município, no caso, né? do Para município. o município É. como ente E não do são. E Estado. uma coisa muito importante também que as pessoas precisam entender é que essas crianças ali, abrigadas, elas não estão esperando a adoção. Elas não estão. São crianças que vão retornar para suas famílias. É questão de tempo. É questão da mãe cumprir a pena. É questão do pai Sim. poder levar para casa e o juiz autorizar essa volta. Ou uma avó se responsabilizar pelas crianças e entrar e com um pedido para poder levar a criança. Então, não são crianças que estão para adoção. Então, deixa eu, Sim. fazendo essa Aham. correção, isso é dentro do nosso abrigo hoje, existem crianças que estão nesse processo que a Silviane está falando, tá? Que daí a família vai no final de semana visitar, fazer toda aquela interação para ver se ele consegue retornar para a família. Como também dentro do nosso abrigo Kids hoje, nós temos crianças que estão para adoção. Que podem ser adotadas. Que Ah, tem no, também. que no final de semana, Que já foram destituídas da família. isso Ok. quer dizer, Já não tem mais família, né? Não tem mais. no final de semana, ele não recebe visita. Então, nós temos crianças que recebem visitas para voltar para o âmbito da normalidade da casa, ou seja, avó, tio, mas nós temos crianças que não têm mais isso. Não tem mais ninguém. E aí, todo final de semana vem ver e ninguém vem me Aí ver. entra aquele problema, né? Já são crianças que já estão na faixa de 10, 11, 12 anos. E quem vai adotar uma criança geralmente quer um bebê.
né? Então, aí passa por esse processo. Então, ali, a criança já fica com o pensamento, e aí? E aí? Pô, e eu? E Porque a eu? E eu? sensação de Porque eu? abandono, É ela a sensação fica de abandono. evidente, né? Muito evidente. Exatamente. Ela Por fica isso, na cara, né? é por isso que Exatamente. nós dizemos, por isso que a gente sempre bate, a gente sempre pede que essas crianças sejam separadas, porque quando a criança é de longa permanência, tá? Nessa casa lar, ficariam, no caso, vamos falar em casa lar, que a gente pede muito essa casa lar. A casa lar seriam os irmãozinhos, ficariam juntos, entendeu? E daí seria feito todo aquele trabalho de irmãos. Hoje, no abrigo, tá todo mundo junto. Então, nós temos lá as crianças que estão para adoção, as crianças que não estão, e aí nós temos crianças com problemas emocionais, tá? Psiquiátricos. E com psicológicos totalmente avançados. E aí, o que que a gente faz? Me diz. Tá tudo junto, tá tudo junto. Então, nós temos crianças ali que não sabem nem o que está acontecendo. Mas ela vai, porque o outro quebrou, ela vai quebrar também. Não é a intenção dela quebrar, não é a Sim, não, intenção mas dela aí nós vamos estragar. entrar na psicologia das multidões também, né? Que é o Exatamente. tal fato, eu vejo alguém fazendo uma coisa num grupo, eu vou também fazer. Então, ali tudo é psicologia nesse caso aí Exatamente. também, né? E outra coisa que eu percebo também, que é um problema, né, no Abrigo Kids, que sempre funcionou mais redondinho, né? Foi uma surpresa para nós Muita surpresa. esse O maior colapso, né? problema estava no O maior abrigo problema sempre foi no abrigo dos e adolescentes, que é a jovens, né? partir de 12 anos, né, até 18 anos. Por quê? Lá, eles têm problema com droga, têm problema com violência. E o que que acontece? As crianças que estão no abrigo Kids, que completa 12 anos, eles sabem que eles vão sair dali do Kids e vão ser transferidos para o abrigo dos adolescentes. E é nesse momento que a gente já teve problemas de criança que tentou suicídio, que cortou os pulsos, crianças que entram em surto, porque tem medo de sair dali e ser transferido para o outro abrigo. E não tem o que fazer. Eles não podem permanecer no Kids, eles têm que ser transferidos para o adolescente, Bom, que sempre foi mais eu, problemático do que o Kids. sim, e Tá? por isso a surpresa desse problema Exatamente. no abrigo Kids, né? Sim, Nós estávamos embarcando para São Paulo, né, quando aconteceu esse problema no Abrigo Kids, que nos pegou de surpresa, porque a gente conhece cada criança que está ali no Abrigo Kids, a gente conhece pelo nome, eles chamam a gente de Tia Mia, todos eles é Tia Mia, a gente sabe que são crianças, a gente sabe da inocência, a gente sabe da carência, e a gente, assim, ficou realmente chocado com o que aconteceu, não esperávamos, né? Eu só vou perguntar para vocês uma coisa, dentro do que a Cristiane falou. Nós temos então o abrigo e temos casa lar. O abrigo, pela concepção, me parece, ele seria para algo assim mais passageiro, vamos dizer. É uma E casa a de casa passagem. mais perfeito, permanente, é isso? perfeito. Só que perfeito. hoje nós não temos em Não, Maringá uma sim. casa-lar, Não, nós temos eu só o acho que. abrigo. Não, e Né? outra, abrigo sobrecarregado, que é Sim, um problema que você mesmo Muito falou. sobrecarregado. Você, não, e aí vem, não é só o número de Não. crianças em local inadequado, quanto também falta de gente para atender. Não tem a equipe multidisciplinar necessária que tem que estar que tem que estar lá, estar lá. E né? principalmente, né? Essas pessoas têm que estar preparadas, elas têm que ter técnicas, elas têm que ter capacitação e principalmente elas precisam gostar de crianças. Porque não adianta você colocar um profissional lá que não gosta de criança. Sim, é verdade, não tem jeito. Viu? Para essa exigência, claro, tem toda a sensibilidade do prefeito, da equipe Sim, da gestão, sim. né? Lógico. Mas caso isso demore, o que não ocorra, o Ministério Público teria que agir de uma forma mais efetiva, né? Porque, inclusive, a responsabilização aí do município, ela é até penal, né, no caso. Porque tem que cumprir a Tem lei, que cumprir Sim, a lei. né? nós vimos até noticiários que o Ricardo Malek, que é o promotor, ele já está tomando as devidas providências. Então, quer dizer, a promotoria, ela já está fazendo o que tem que ser feito, entendeu? Então, em relação à promotoria, já está tudo redondo, eles já estão tomando as devidas providências já em toda essa situação que vem acontecendo. É que me parece que nesse caso é um momento mais dramático e mais de emergência, né?
Nós já estamos, até uma coisa que a gente até se comprometeu a não falar, mas nós já estamos há 4 anos, né? Não, eu ia até perguntar, né? Então, o que que é o MIA e quando que ele começou? Porque isso é importante. Sim, o MIA nasceu dessa necessidade, né? Há 4 anos atrás, nós tivemos uma situação aqui em Maringá de uma mudança de delegados, aconteceu uma situação bem complexa. A gente conseguiu resolver na época, colaboramos com a OAB, com o Conselho Tutelar, e daí nós falamos assim, e agora, depois que nós resolvemos a determinada problemática ali do momento, o que nós vamos fazer agora? Daí nós pensamos assim, vamos criar um movimento através da Célia Corteleitz. Ela falou assim, agora é hora de vocês montarem o movimento da infância. E daí nós criamos, né, nós idealizamos o movimento da infância e adolescência, já criamos daí um estatuto, já fizemos tudo direitinho, já começamos assim tudo bem redondinho, para quê? Para que nós pudéssemos levar informação de tudo isso que acontece com a criança e com o adolescente e que a sociedade maringaense não conhece, não tem conhecimento, entendeu? Uma das perguntas mais frequentes agora, né, essa semana no meu celular, é de pessoas perguntando: o que que a gente pode fazer para ajudar o abrigo? Posso Isso. mandar uma caixa de leite? Falo, não, eles não precisam de leite. A prefeitura supre A essa alimentação necessidade. A é ótima. a alimentação é ótima, eles comem bem. Ontem a gente filmou, fotografou o almoço deles com carne, com salada, com um arroz e feijão bem Tudo feitinho. legal. Tem leite, eles têm fartura de comida. O que que eles precisam? Eles precisam de políticas eficientes para que eles tenham acesso à saúde, ao esporte, à educação, acompanhamento Psicológico. psicológico. Tem crianças ali que têm problemas psiquiátricos visíveis, mas nós não temos uma estrutura para tratar isso, né? Quando eles entram em surto, eles são bem atendidos pelo Hospital Municipal. Mas o Hospital Municipal permanece 7 lá dias. no máximo 7 dias. Aí eles são medicados, eles se acalmam, volta para o abrigo. Passa uma semana, eles estão agressivos novamente, porque é da doença, né? Então precisa de um olhar para isso. É um olhar de longo prazo, não tem nenhuma Exatamente. outra possibilidade. E eu acho aí também, quem está cuidando dessas crianças, ele tem que ter um treinamento, né? Precisa. E eu não sei também, É não é uma fundamental. coisa de uma hora para outra, mas no mínimo, tá? Se não tiver esse treinamento, tem que ter sensibilidade, né? Tem que ter Não pode colocar qualquer pessoa lá, né? Não. O que nós achamos assim mais importante agora nesse momento, aproveitamos que nós já estamos trabalhando com essa possibilidade desde de fevereiro, quando nós retomamos, que nós precisamos criar uma lei, tá? O que seria isso nesse momento? Nós precisamos criar uma lei junto aos vereadores para que a criança seja prioridade absoluta na saúde, na educação, No no esporte. esporte. Como isso? Elas já são absolutas? Elas são prioridade absoluta, mas no quesito de que, se uma criança que estiver abrigada, ela precisar de ir para o posto de saúde, ou tratamento dentário, ou está ociosa, precisa de esporte, ou precisa ali da cultura. As secretarias, elas precisam estar alinhadas e atender isso emergencialmente. Não Elas pode não falar podem assim, esperar. nós não temos vaga, você tem que esperar para o próximo semestre. Não, essa criança que está ali no abrigo, ela precisa de uma atenção, ela precisa de esporte, ela precisa de música, ela precisa gastar essa energia, porque ela gastando essa energia, o que acontece? Ela chega e descansa e dormem, mas eles estão ociosos. Faz mais ou menos 1 ano, nós ficamos num período de 1 ano afastados do abrigo, sem possibilidade de ir, porque nós batíamos numa tecla de que nós somos conhecidos como Mia Nutella, não é? Até muito Mia Nutella. É porque nós somos mulheres que nós levamos para cinema, para teatro, junto com parceiros, porque sozinho nós não somos nada. Então, com as nossas parcerias, nós levamos para o circo, para teatro. E a gente presenteia as crianças com Nutella, porque é aquilo que eu explico para as pessoas. A prefeitura supre a alimentação deles com fruta, legumes, carne, arroz, feijão, leite. Não falta. Bolacha de maisena e bolacha água e sal. A bolacha recheada eles não têm.
Uma Nutella, eles são loucos por Nutella. Então, todo Aí ano vocês levam a gente os dá no. superprocessados lá, né? Exatamente. A gente leva. Por isso Ultraprocessados. somos as tias Nutella. Eu acho que Ah, nós somos mais. não, mas eu entendo. A Nós criança somos, também. nós somos aquela. Eu acho que nós somos mais avós do que mães, entendeu? A gente procura sempre dizer que nós somos avós, porque nós queremos aquele sorriso, Criar memórias, né? Criar memórias em infâncias afetivas, né? tristes, né? Eu Que acho eles que têm. criar memórias afetivas para essas crianças nesse momento é fundamental. E quando você cria isso, quando eles vêm, porque quando nós chegamos no abrigo, eles param o que eles estão fazendo, eles vêm nos abraçar, porque é isso que nós damos. Nós damos carinho, nós damos afeto, nós damos amor. É isso. Nós não estamos lá para brincar de vamos lá, vamos brincar agora de amarelinha. Não, não, não. Nós sentamos, nós damos colo. A gente escuta, a gente não pergunta, o que que você fez? O que que você fez? Você foi na escola? Eles falam. Nós não perguntamos nada, Eles eles falam. abrem o coração pra gente. Falam. Ai, tia, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu... Então nós lá, nós entramos muda e saímos caladas, a gente só escuta. Nós estamos lá só para escutar. Eles têm uma necessidade de falar. Escutar e abraçar, né? Abraço, entendeu? Colo. Nós, se você vê assim as fotos que relata as crianças junto com algumas minhas no chão abraçando, porque vem muito e a gente não aguenta o peso, então a gente acaba caindo mesmo, sabe? E eles abraçam, então eles têm esse carinho. Então com a gente, graças a Deus, a gente sempre coloca isso. Eles têm um olhar com a gente que é um olhar de proteção. Parece que quando nós chegamos, parece assim, ai, chegou meu protetor, entendeu? Então, eles sentem essa necessidade. E nós ficamos um período sem ir por algumas situações, e aí, não nossa, mas nós fomos em possibilidades de ir, e aí, quando nós retomamos, foi uma alegria, foi uma, sabe? E agora eles falam, né? Tia Mia, você não veio mais. Eu tô esperando a Nutella, eu tô esperando aquilo, sabe? Por quê? Quando a gente vai no McDonald's, quando a gente vai passear. Olha só. Esse ano mesmo, vou até colocar para você, nós ficamos indignados porque nós não conseguimos levar eles para o parque de exposição. Nós sempre levamos eles para o parque de exposição. Não foi permitido? E a gente não entende o que aconteceu, a gente nem entra nessa conversa, não. porque a gente realmente nós não entendemos. Mas é uma informação importante. E eles não foram para o parque, nós não levamos, nós não tivemos a condição de levá-los para o parque de exposição, porque nós levamos, a entrada sempre tem o convite gratuito, mas todo o lanche lá dentro, nós tem que ser pago, né? Nós providenciamos para o abrigo Kids, para o abrigo de Sarandi e para o abrigo de Paissandu. A gente leva todos eles. Levamos esses três abrigos. Entendeu? Então foi uma coisa assim que nos surpreendeu. Bom, né? Uma coisa que me parece fundamental aqui. Quem pode ajudar e como pode ajudar? Né? Porque tem gente falando, eu queria ajudar Sim, e tal. A gente tem Inclusive, muitas pessoas até querendo ajudar eu as escolas, vi as na universidades, as internet uma faculdades. pessoa que foi lá naquele dia da crise total, até levou uma criança, não sei nem como que funciona isso, mas de qualquer maneira eu sei e vi várias pessoas na internet dizendo, eu posso ficar com uma criança, eu assim, tipo, momentaneamente, posso ajudar e tudo. Como que pode ajudar? Olha, Me parece que uma das coisas seria participar do MIA, né? Podem ser voluntários do A MIA. mensalidade é em Nutella? A minha é Nutella. Nutella, brinquedo. Como que faz para participar do MIA? Só falar com a Cris. No Instagram é Movimento MIA. Movimento MIA. Arroba Movimento MIA. Tudo junto. Tudo junto. Arroba Movimento MIA. É super engraçado essa história do Nutella, porque o meu filho falou assim, mãe, se vocês começarem a oferecer chocolatinho, não, vocês têm que dar Nutella no Natal e Kinder Ovo na Páscoa. E a gente se vira com essas Nutella e com esses Kinder Ovos. Então, esse é o trabalho que a gente faz, assim, nossas reuniões são primeira terça-feira do mês, mas isso daí se alguém quiser participar, conhecer nosso trabalho, é só entrar em contato pelas redes sociais que a gente fala assim, tem nos dado um suporte muito bacana, graças a Deus, assim, a gente tem muito que agradecer assim, porque nós não temos espaço, nós não temos recurso.
Entendeu? Nós não temos. Nós A gente contamos trabalha com a com. vontade. Vocês movimentam, né? Nós Por quê? movimentamos. Porque Nós tem movimentamos. pessoas que querem, aí vamos lá, Tá. empresas, organizações Sim. que querem ajudar. Querem. Nossa, Muita gente. nós derrubamos muros e construímos pontes. Porque nós conseguimos, através de uma determinada empresa, levar computadores para a NPR, nós levamos computadores para o Abrigo Kids, para poder profissionalizá-los. Nós fazemos, assim, coisas Os surpreendentes. kits para o IML, Pro fizemos a sala do IML para ficar, né, Humanizada. menos Dramático. dramático, né? Para as Se crianças é que que sofrem. pode, né? É aquilo que a gente Mas sempre. chegar Não, eu num entendo. ambiente de a criança que já sofreu uma violência, precisa passar pelo IML. Fazer o Chega exame. lá, aquele ambiente que é ruim até para nós. Então vocês conseguiram fazer uma Uma salinha sala lúdica. mais lúdica. Exatamente. Tem o kit que eles recebem, que a Cris Legal. leva mensal, que é um todinho, um suquinho, uma bolachinha que eles Isso ganham parece quando que chega não é lá. nada, né? A gente Mas diz deve assim, fazer uma diferença. a gente faz tão pouco, mas esse pouco muda muita coisa, né, na realidade da criança que está vivendo aquele momento. A gente está numa luta agora também, e se Deus quiser a gente vai conseguir, o projeto já está pronto, que é essa mesma sala no HU, que é Na uma verdade, sala... não é uma, não, são duas. É São verdade. duas. Vem Lá chegando no aí HU. duas salas. Porque hoje, quando uma criança que sofreu uma violência chega no HU, ela fica ali junto com todos os adultos, com as mulheres gestantes, com os idosos que E estão esperando o atendimento. HU, ele é porta de entrada, faz um trabalho com Regional. muita Exatamente. excelência. A gente tem assim, nossa, o HU, ele é perfeito no que ele trabalha, entendeu? Só que aonde a criança é recebida, não atende muito os critérios que a gente gostaria que a criança tivesse, mas isso é o nosso olhar. Exatamente. Não que foi cobrado nem nada, isso é o nosso olhar. E aí nós vamos trabalhar Mas é para um que a belo gente olhar. Para consiga fazer essa sala. um belo humanizar. Inclusive, olhar. a gente tem uma reunião essa semana lá com o pessoal da Itcom, da Yoshi, né? Peço que o Leonardo Yoshi esteja nos escutando, né? E nos abrace nessa causa, Vamos né? mandar o link para ele. Exatamente, por porque favor. eles têm muitas, eles abraçam muitas causas sociais importantes, Muitas né? empresas, Muitas não, empresas. assim mesmo vocês falaram. Exatamente. Assim é Nós maravilhoso estamos pra falando gente. aí de milhares de empresas e outras, né, que têm dado apoio, isso é muito legal. Mas eu Olha, queria uma falar, coisa interessante, né, a gente nunca, até hoje, graças a Deus, nada que a gente pediu foi que negado. seja diretamente para as crianças foi negado. Que coisa bonita, né? Nunca as pessoas realmente colaboram. Mas agora eu quero falar de uma coisa, nós estamos indo para o final, de um fantástico, vocês falaram da viagem. Vocês estiveram em São Paulo, visitando o Instituto Ayrton Senna Sim. e também O O INSPER INSPER e a e a USP. USP. e a USP. Então vamos lá. Vou falar um pouquinho Tá. do Ayrton Senna e Tá. a Cris fala Tá. da INSPER e da USP. Então, A gente teve uma há uma experiência. luz, Exatamente. há uma O luz. que a gente buscou lá e o que a gente trouxe de lá foi a esperança. O que a gente viu no Instituto Ayrton Senna? A gente viu relatos reais de crianças que a gente estava assistindo no telão, a infância sofrida, a infância na favela, Não sabia escrever. não sabia escrever, até o 8º ano na escola e não sabia escrever o nome. Assistidos pelo programa, e no final eles estavam lá, adultos, pais de família, empresários, com 40 funcionários, Ou seja, essas dois, crianças 5 que caminhões. passaram por esses problemas, Exatamente. hoje são esses Hoje são empresários, empresários, pessoas bem-sucedidas. pessoas bem-sucedidas. Uma moça também que veio, né, da favela, também sem nenhum recurso, assistida pelo programa, hoje é uma biomédica Profissional. Ou seja, bem-sucedido não é só o empresário. É. Eu posso ser um profissional Sim. bem-sucedido, Pensa, quando um você. trabalhador bem-sucedido. Perfeito. Quando você Exatamente. tirou essa pessoa daquele mundo, que você tem um olhar para aquela pessoa, Você mostra um outro mundo para Mostra ele, um né? é Me extraordinário. parece que essas crianças que nós estamos falando aí, elas precisam perceber que elas não precisam ficar sempre naquele mundo que elas estão, né? Exatamente. Elas têm que olhar e dizer, poxa, tem uma coisa diferente, é isso que eu quero para mim, e vai atrás, né? E o que a gente percebeu ali? Que são políticas eficientes que fazem isso, né? Então, se a gente investir nessas crianças hoje, amanhã elas podem ser esses adultos dando esse testemunho de que foram acolhidas, né?
e que deu resultado. Então, a gente trouxe isso lá de São Paulo, que existe solução. Precisa querer, precisa que o sistema queira fazer diferente. E que não olhem essas crianças como crianças excluídas. Não, elas não começaram nem a viver, elas Elas não estão têm culpa. começando a vida, elas não têm Elas não têm culpa culpa. do histórico familiar. Elas não podem ser condenadas por um crime que elas não cometeram. E não podem estar sendo E julgadas. muito menos julgadas. E muito menos Não, e muito julgadas. menos, é duro o que eu vou dizer, mas muito menos maltratadas, né? Porque eu não vou Principalmente, entrar em nenhuma, mas eu me preocupo muito com não é relatos que eu tenho ouvido. não é Então, com violência pancada, com mesmo, né? violência que vai resolver, é com amor, com A carinho, com violência atenção mesmo verbal, já começa aí, depois, e então, com às vezes políticas até públicas física. eficientes. Porque o que que uma criança de 10 anos pode fazer Meu com um Deus, adulto? meu Hã? Deus. No sentido da força? É patético, né? Bem, então isso é maravilhoso. E INSPER? Olha, no INSPER, nós ficamos encantados, que nós conhecemos toda a estrutura do INSPER, que é uma universidade, né? E o custo é absurdamente elevado. Mas eles têm um olhar. Foi contada uma história, eu vou só resumir uma historinha bem Aham. rapidinha lá que nós estamos no final, mas foi contada uma história de um profissional que, inclusive, houve uma fatalidade que foi quando houve a queda do avião, que a Letícia, você se lembra? A Letícia Pivetta, Elisete Pivetta, e o João Sim, Votorantim estava nesse sim. voo e aconteceu. E eles nos contaram uma história que foi uma das histórias mais lindas que eu entendi. O Aham. João, que era o sobrinho do Hermínio, né? Acho que é isso. É do Sim. Votorantim, mas tudo bem, não vem ao Aham. caso agora. Mas o que ele fazia? Ele traz uma criança de vulnerabilidade social baixa para estudar no INSPER. 30% do Ele- INSPER é bolsa. Ele, Bolsistas. ele não pede bolsa, ele patrocina essa Ele criança. paga. Ele paga para esse jovem. Só que como ele traz esse jovem da casa da família, automaticamente a família fica sem aquela pessoa para trabalhar, para ajudar na renda. Concorda comigo? Então a família E, também e recebe o que uma ele renda. faz? Ele aporta. Então, ele traz um menino para São Paulo, ele paga a escola para ele, tá? Que não é barato, realmente não é barato. Mas o que ele faz? Ele ajuda a família, ele repõe o que o menino daria o lucro na casa. Então, foi uma das histórias assim, extraordinárias que você vê que muitas pessoas chegam e falam assim: ah, porque rico não ajuda ninguém, porque não. Não, rico não Ajuda, fala sim. que ajuda, mas ajuda. Exatamente. Isso Só só foi foi Não, eu descoberto acho que depois da morte dele. claro, responsabilidade social é uma coisa muito importante. Eu acho que a empresa pode sim falar que ajuda, Uhum. mas eu tenho a impressão que algumas coisas não precisam ser faladas, né? Isso. E agora você vê, É. nós estamos falando aqui de política, isso não é uma política pública ainda, mas poderia ser, né? E o que nós fizemos? Daí, junto com o professor, nós falamos do nosso projeto e ele falou assim: Cris, eu quero que você nos encaminhe tudo sobre o seu projeto, que nós vamos encaminhar para a nossa fundação, para que o MIA, junto com o INSPER, consiga fazer alguns trabalhos. E na USP foi a mesma coisa. Eles ficaram encantados pelos trabalhos que o MIA vem fazendo, entendeu? Porque, ao contrário que muitas pessoas pensam, nós não recebemos dinheiro de ninguém, nós não recebemos recursos. Se você fala assim se o senhor falar assim para nós queremos ajudar como? Então, o que nós vamos falar? Olha, em tal lugar está precisando disso, disso, disso. Eles vão comprar e mandam a nota e o senhor paga. Como, por exemplo, a NPR está precisando de um determinado produto, nos falou e a gente vai buscar um empresário, e nós não recebemos nenhum recurso Não financeiro. passa por vocês. Não. A não gente passa faz a por ponte. nós Não, só eu acho fazemos a ponte. maravilhoso gente faz a isso. ponte. Isso é muito legal. Agora já pensou Porque se a gente exclui qualquer conseguir- possibilidade, né? Não, De- qualquer é. possibilidade, porque assim, nós trabalhamos muito dentro do MIA, mas isso não diz que a gente não gosta de viver bem e trabalhar, independente do nosso trabalho, a gente vive bem. E a gente não quer que ninguém associe a nossa qualidade de vida Com renda com do renda. MIA. Então, todas nós somos Muito mulheres, nós somos empresárias, nós trabalhamos, cada uma do seu modo, aportamos tudo que a gente faz é com recurso de nós, mulheres, por enquanto, ali da diretoria, e a gente faz isso com excelência. E o que a gente sonha, né? As pessoas falam, mas qual o objetivo de vocês com o MIA?
Hoje eu digo com clareza, imagina a gente pegar uma criança que foi criada em abrigo, mas que tem uma capacidade escolar e a gente consiga colocar essa criança para fazer uma faculdade no INSPER, por exemplo, onde eles vão dar moradia, onde eles vão dar todo o recurso e a criança vai poder desenvolver ali, se formar, ser um técnico, né? Olha só, isso é um sonho. Daqui uns anos a gente vê, como a gente viu lá no Instituto Ayrton Senna, depoimentos de crianças que saíram do nada e hoje são empresários bem-sucedidos, que têm suas famílias, né? Esse é nosso sonho, é isso que a gente quer. Nossa. Na verdade, o que a gente gostaria realmente é que o MIA não existisse, que a Que violência não precisasse, contra a né? criança não existisse, que nós não precisássemos ter nenhum movimento, Que a entendeu? gente estivesse no céu, né? Que a gente Mas como não essa realidade não existe, a gente está aqui tentando Não, melhorar um pouquinho. não, claro, claro. Bem, eu me veio aqui um sonho, né, assim, de que o prefeito, que ele não nega que é um sonhador, o Silvio, e que é um Sim, louco sim, mesmo, sim. que ele fala que eu sou louco, porque ele tem os projetos realmente arrojados, né? Arrojados. Eu acho que a grande prioridade, talvez, de obra que a prefeitura poderia ter nesse momento é criar o ideal disso, né? Exatamente. Ter o abrigo, os abrigos, Isso, kids e o adolescentes, ter as casas lar, e aí isso. teriam que ser tantas casas lar quantas necessárias, porque são 10 Sim, crianças. são 10 Então, nós crianças. estamos falando realmente de um investimento importante. Só que Importante. é um investimento que pode ajudar crianças a terem um futuro, adolescentes e jovens a terem um futuro, e, consequentemente, Maringá a ser uma cidade cada vez melhor, Cada que é vez o lema melhor. Eu do vejo prefeito. que eles estão muito empenhados, né? A Bernadette está empenhada, ela tem passado o dia todo no abrigo lá com as crianças. A gente vê o empenho e a gente vê a dificuldade. Mas é aquilo que eu falo, o importante é se importar. E tá todo mundo se importando. E isso Não, é eu fundamental. vou um pouquinho além do se importar, porque se importar, para mim, está claro que o Sim, prefeito, que a Bernadette, claro, lógico que eles se se importam. importam. Não é possível que a gente não reconheça isso. É. No entanto, não adianta só se importar. Precisa atuar, Entende? né? Não adianta Encontrar só as eu pessoas colocar uma certas. camiseta dizendo eu protejo. Não, não. Não. Para o poder público tem que fazer. E a gente Ou, precisa de essa pessoas semana, certas no lugar essa certo. semana passada, nós tivemos um regime de urgência para favorecer uma categoria de profissionais, em torno de 1.000 pessoas na área da saúde. Sim. Ótimo, perfeito, para a categoria. Isso não vai melhorar o atendimento para a população, é importante que se fale isso, Sim. tá? Uhum. Então, mas se é possível fazer um regime de urgência para ajudar uma categoria de servidores públicos, tudo bem, é uma decisão de governo, por que não se pode fazer um regime de urgência para resolver esse O problema das crianças. Que é né? gravíssimo. Que é necessário. Que é emergencial. Não, Emergencial. quer dizer, até quando que nós vamos continuar? Na verdade, sabe, o que a gente vê ali, que a gente não pode dizer, tem pessoas que falam assim, isso foi um mal necessário, nananana. Não, isso foi um alerta. Isso foi um alerta para trazer os olhos, entendeu? Para Maringá, que nós somos muito poucos, o movimento da infância, o MIA, ele é pequeno demais para falar para os 4 cantos de Maringá, de tudo que acontece. Então, isso foi um alerta que veio de encontro para as pessoas entenderem, epa, na minha cidade existe e na minha cidade está precisando de ajuda e agora é a hora do poder público ali se ajudar. Nós não temos essa caneta. Às vezes as pessoas falam, Mia, vocês precisam fazer alguma coisa, vocês precisam fazer nota de repúdio. Nós não fazemos nota de repúdio. Nós não temos a caneta necessária para resolver alguns problemas. O que a gente pode é sugerir, Claro. é pedir para que o setor público nos receba, que a gente insiste muito. Vamos conversar, isso nós temos feito muito, tá? E nós temos alguns sims e alguns nãos, mais não do que sim nesse momento, mas agora eu acho que com essa situação toda, com esse alerta todo, eu acho que a gente vai conseguir ter um olhar voltado para as pessoas entenderem que hoje estamos aqui para fazer a diferença, porque nós acreditamos que sozinho a gente não vai conseguir fazer absolutamente nada, e nós estamos aqui, e digo para você, se as pessoas soubessem o nosso potencial de querer ajudar,
eles nos usariam muito mais do que muitas vezes temer a nossa presença ou achar que nós estamos ali buscando alguma A coisa de gente interesse não que é nós não estamos. nem interesse, nem criticar e nada. A gente O que quer não, ajudar, mas eu também somar. acho que o importante, claro, eu acho que a gente tem que apontar os problemas sim. Não Sim, A gente podemos acaba fechar os vendo os olhos, problemas, né? já que ele está na nossa Sim. cara, né? Também não tem como eu negar que tem o problema. E, aliás, ninguém pode negar. Mas o que importa no caso aí são as soluções. é. Só para encerrar, o MIA são só mulheres? Todo mundo fala isso. Só Nutella? Não, nós temos, A nós gente tem os somos, mios também. Ah, tem? Mas os mios, eles ficam meio nos bastidores, né? é, Eles Mas não. eles, mas o homem pode participar. Se eu quiser ir, se eu pode. quiser ser um Um mio, mil, eu pode. posso? Se você quiser participar do movimento, pode sim. Aham. Nós gostamos muito, porque até é importante, a gente sempre deixa aberto 1 hora nas nossas reuniões, para quem quiser vir falar com a gente, expor para a gente. Nós, no mês passado, nós recebemos a Carol, da Família Acolhedora, nos deu uma aula de família Que acolhedora. também é muito importante. Maringá é muito cru em Uhum. família acolhedora. Uma cidade de quase 500 mil habitantes e nós temos Pouquíssimo. famílias acolhedoras. Cascavel tem muitas famílias acolhedoras. Cascavel é um exemplo. Hoje, né? essas crianças que estão alojadas, né, pelo problema no abrigo, elas poderiam estar cada uma com uma família acolhedora. Em Maringá não existe famílias acolhedoras. Porque não, incrível. porque não pouco. existe um trabalho em cima disso, né, para que as pessoas se voluntariem para ser famílias acolhedoras. Nós né? até Às vezes combinamos. nem sabe o que Nem que é sabe, e nem como é que funciona. Exatamente. Entendeu? Eu queria que você pedir para vocês passarem informações sobre Cascavel para a gente publicar no portal hojemaringá.com.br. Inclusive, a gente está programando uma viagem, né, do MIA para Cascavel, para conhecer de perto o sistema da família acolhedora de Cascavel, que é referência no Paraná, para a gente No tentar no Brasil. Brasil, para tentar trazer Cascavel é para uma Maringá. referência. São É. mais de 400 E eu famílias acolhedoras. acho interessante, porque você vê numa situação de emergência, como foi agora do abrigo, e você vê pelas redes sociais o tanto de pessoas se oferecendo para cuidar das crianças, Sim, essas pessoas podem ser possíveis famílias acolhedoras. exatamente. Elas têm a vontade de Se ajudar, você têm a entrar na vontade de internet, cuidar. vai fazer um cadastro Exatamente. maravilhoso que dá para Exatamente. falar com elas, fazer um evento, um workshop sobre o que Exatamente. E como né? é uma coisa que Tanta vem de coisa. encontro. Bom, tudo dá trabalho, né? Como é uma coisa que vem de encontro com a fala do prefeito, do Silvio, porque ele falou, vamos investir em famílias acolhedoras. Então, agora é o momento da gente entender como funciona tudo isso da Sim. família acolhedora e realmente Levar à levar. sociedade o que é. E você quer, vem com a gente. Exatamente. E justamente isso, sabe? Porque o que a família acolhedora tem que tentar entender é que ela não tem o direito de adoção. E muitas pessoas, às vezes, têm a esperança, né? Nós temos Tem uma medo de se Mia, apegar. nós temos uma Mia que ela pegou a criança, um bebezinho, É e a família criança já acolhedora. está grandinha. Mas ela tem o preparo psicológico que ela vai ter que entregar à criança 1 hora. Só que a criança reconhece ela como mãe. Então, é muito complicado. Só que em complexo. contrapartida. Mas a família entende que vai ter que entregar Já sabe. para uma. Então, isso é muito bacana. Em contrapartida, a gente tem um caso de uma família acolhedora de Blumenau, que já trabalha como família acolhedora há quase 30 anos, e ela deu uma reportagem, né, para o jornal lá de Santa Catarina, explicando sobre isso. Como faz para você desapegar da criança que você praticamente criou e de repente vai para adoção? A resposta dela foi simples. Quem disse que você precisa desapegar? Eu continuo acompanhando todas as crianças que passaram pela minha casa. É como um filho que vai estudar fora, Exatamente. né? Ou que casa e vai morar fora. É uma tia, você pode ser tia de verdade. 50, de 100 A gente crianças. não pensa isso, né? Exatamente. Porque, na verdade, filho... A seja resposta dela foi adotivo. simples. Quem disse que eu me desapeguei? Não, eu continuo em contato, eu visito, Bem eles legal. me visitam, eu acompanho eles, Muito bom. eu participo dos aniversários deles. Isso. É simples. Uma hora a gente vai marcar com você para nós conversarmos a respeito do abrigo de adolescentes, tá? E Vamos. também sobre as repúblicas, porque Ótimo. os adolescentes até os 18 anos, eles são eles não podem mais ficar. Então, as repúblicas. E em Maringá, não temos repúblicas.
Porém, o pessoal do Bola de Neve está tentando fazer um trabalho, um projeto, até para apresentar para o prefeito, não sei se já apresentou ou não, para criar essas repúblicas. Então, mas isso é um assunto para um outro momento, outro que momento. hoje nós viemos falar a Eu já respeito falo- da... já- Hoje nós eu estamos já na passei, primeira infância, eu já né? passei bastante do horário que eu Oh, pretendia, Isso. mas nós vamos tentar fazer uns cortes Tá. para que a gente possa divulgar isso. Pegar as melhores Eu partes. acho que fica claro aqui Uhum. que nós fomos de extrema responsabilidade no tratamento desse assunto, Sim. no sentido de que, é claro, estamos diante de problemas, mas nós estamos buscando fundamentalmente aqui soluções. Soluções. Isso. O que se pode fazer? Mas fica também claro que, apesar de toda a boa vontade das empresas, organizações, entidades, e até como vocês, como o MIA, só o poder público mesmo que pode dar uma solução E- mais definitiva, né? E o que a Eles gente, é que vão para dar o- finalizar, a gente gosta muito de ressaltar, sabe, que a rede de proteção em Maringá, ela é maravilhosa. Nós temos aqui no CRIA, nós temos HU, Polícia Científica, nós temos a São Rafael, nós temos o CMDCA, nós temos assim Ministério Público. Ministério Público, a rede de proteção da criança em Maringá, ela é excelente, ela é fantástica. O que a gente percebe que falta ali nessa situação toda do abrigo são profissionais preparados psicologicamente para E que mais Não, profissionais. equipes, muito né? equipes mesmo, equipe de base mesmo, equipe que consiga, não assim, eu vou lá fazer um pega daqui, outro pega dali, não tem como ficar pegando de secretarias e colocando ali, Não é assim, né? não, precisa preparar muito o ser humano que vai trabalhar ali dentro do abrigo, ele tem que estar preparado. Muito preparado. E ser uma equipe boa e uma equipe também grande. atendimento psicológico para as crianças Muito. já, né? E psiquiatra. Já. E É isso. psiquiatra. Então, isso aí Quando- é já. Não Já, dá para esperar imediatamente. mais. Obrigado. Obrigado a vocês que nos acompanharam. Foi longo, mas acredito que importante e construtivo. Muito obrigado a vocês. Obrigado a vocês que estiveram aqui com a Obrigada. gente. Obrigada. Cristiane. E a gente sempre fala, né, Silvina, que sozinho a gente não consegue fazer nada e as parcerias são fundamentais. Vem ser um parceiro do Mia com a gente. Venha ser uma Mia ou um Mio. Mil. Obrigada. Gente, muito Obrigada, obrigado. Até o nosso próximo Hoje Pode. Obrigada.